Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, toque o sino de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal e assim você ajuda a gente a fazer o nosso trabalho. Se você quiser ser um parceiro financiador desse canal, você pode fazê-lo pela chave Pix robson.rmt@gmail.com. Robson, bemudo, robson.rmt@gmail.com. Ok? Por favor, nos ajude a continuar essa missão. Ok? Nós vamos entrar dentro de uma área meio espinhosa, né? Centralizar aqui, que é falarmos sobre duas situações que são completamente diferentes. Tá? A primeira diz respeito à transmigração da alma. Ok? E a segunda diz respeito à reencarnação. Ok? Certo? Essas duas coisas parecem, né? Parecem ser... deixa eu só virar aqui para vocês entenderem. Ok, agora. A transmigração da alma e a reencarnação parecem ser a mesma coisa, mas não são. Tá? E isso precisa ficar claro para nós. Desde 2012, tá? 2012, começou um colapso, tá? No sistema de reencarnação. Ok? Certo? Desde 2012. O que ocorreu em 2012? O sistema de reencarnação, pessoal, ele funciona a partir de dados, tá? De dados de informação de determinadas pessoas. Assim como você na Terra tem os seus dados, né? Ali o governo detém os teus dados pessoais, né? Os arcontes e o demiurgo também têm teus dados. Tá? Então, por exemplo, eles têm a tua digital energética. Tá? Então isso é importante você saber. Tá? Que você tem uma digital energética. Ok? Teu espírito, vou botar bem aqui, teu espírito é um código, tá? De informação. Ok? Certo? A tua alma é um código fonte, tá? De informação. Certo? Como eles não têm como acessar esse código aqui, porque o teu espírito, com a tua centelha divina, estão associadas à fonte, eles utilizam o teu código, tá? Fonte
de informação. Tá? A tua digital é energética. Para quê? Para programar a tua reencarnação, fazer a reprogramação. Ok? O que acontece, na grande maioria das vezes, é que os seres humanos, tá? E aí aqui eu vou fazer aqui, eu não sei, né, desenhar, vocês sabem disso, né? Então os seres humanos, eles criam, certo? Eles criam campos de informação, tá? Por quê? Porque é como se fosse, você vai jogando a energia, e essa energia vai sendo acumulada num lugar chamado a caixa, que é, na verdade, um imenso computador. Então você vai criando, tá, o que nós podemos chamar de egrégoras, certo? Que vão sendo lançadas para a caixa, para este campo informativo. É um grande computador. Então, no momento em que você desencarna, eles têm todas as informações que eles coletam, às vezes, todas as noites, quando você dorme. Não é todo dia, mas algumas vezes eles vêm e sequestram a tua alma para poder captar todas as informações, ok? E às vezes inserir algum problema, que geralmente é problema, não é nada extraordinário, na sua vida, ok? Presta atenção nisso. Então, em 2012, houve um problema nesse processo mecânico de reencarnação, tá? Porque o nosso sistema Terra, ele é um sistema prisional. Nós humanos nos diferenciamos dos outros seres, tá? Certo? Dos outros seres criptoterrestres, porque esses seres, eles são apenas psíquicos. Eles não têm espírito, eles não têm centelha divina. Aqui está o X da questão, tá? Então, esses seres, eles seguiram um processo evolucional aonde o que ocorre quando eles morrem, e eles custam a morrer, porque eles têm um sistema de mutação que, quando eles estão próximos ao estágio de morte, eles fazem um processo de transmutação, se transferindo para um outro corpo. Ok? Os seres criptoterrestres. Nos humanos, os humanos eles não têm esse poder de transmutar, porque isso está desconectado do nosso sistema. Isso foi apagado do nosso sistema. Ok? Portanto, a gente passa pela morte, não tem jeito. Mas o que ocorre? Quando você morre, o teu espírito, tá, com a tua centelha divina, eles têm que absorver a tua alma, enquanto você está vivo. Porque depois de morto já era babau. Não tem jeito. Se você morrer como sendo uma pessoa psíquica, ou carnal, ou ílica, nesse caso, que é a mesma coisa, carnal e ílica, o que é que acontece? Você não vai conseguir atravessar as esferas dos arcontes. E aí você fica prisioneiro desse sistema. Então, em 2012, começou essa crise toda dentro do processo mecânico de reencarnação. Então, pessoas que morreram
de 2012 para cá, estão tendo que ficar aprisionadas em determinados lugares, tá? Sobre o controle de seres que o gênero nós chamamos de arcontes, mas eles têm várias espécies de arcontes. Em alguns lugares essas pessoas ficam aprisionadas mesmo, tá? Em outras eles dão a impressão de que a pessoa está no paraíso, certo? Mas não estão, elas estão num falso lugar, certo? Então o que acontece? A falsa luz acaba capturando a pessoa na hora da morte e levando a pessoa para um estágio onde supostamente ela pensa que ela está lá, sabe, no lugar, numa colônia espiritual, etc, etc. Tá? E aí, quando você... essas pessoas, elas... às vezes elas podem até descobrir que elas estão sendo enganadas, mas elas não têm como, elas não têm poder para fazer nada. Outra coisa, os mortos têm dificuldades imensas de se comunicar com os vivos. Tá? Preste atenção nisso. Isso aqui é muito sério, porque isso aqui diz respeito ao nosso futuro e ao nosso presente. Por que eles têm dificuldade? Porque existe um estado de diferença, de densidade, frequência e vibração, de um para outro, muito, muito complicado de atravessar. Tá? Então, é preciso entender bem isso. Né? Então, veja, eu fico imaginando o que aconteceu agora com a Panda, né? Em que só no Brasil quase 1 milhão de pessoas, né? O que é que acontece? Tá? Tudo isso fruto de um projeto dos soberanos invisíveis para fazer o chamado sacrifício humano, tá? E para produzir uma grande quantidade de energia, tá? Lá para cima. Eu digo para cima só para você entender assim, né? Figura de linguagem. O problema é que essa grande quantidade de pessoas chegaram sem saber o que tinha acontecido. Porque muitos não tinham consciência do que estava acontecendo. Tá? Você está me entendendo, né? Tá? Então, veja, quando a gente fala de reencarnação é uma coisa, quando a gente fala de transmigração da alma é outra coisa completamente diferente. Porque a transmigração da alma, segundo os gregos, a alma poderia habitar um corpo de um animal, habitar um corpo de um sabe, a alma poderia até ir para uma planta, aí era muito intenso isso, ok? Então, quando a gente fala de transmigração da alma, nada tem a ver com reencarnação. Transmigração da alma é um processo que já vem de muito tempo, mas essa transmigração de alma, ela tem um processo complexo diferente da reencarnação. Tá? E eu não acredito na reencarnação, já falei isso aqui várias vezes. Tá? A reencarnação de uma personalidade, não. Eu tenho dito que a reencarnação é feita por uma partícula informativa daquela alma desencarnada, e não da alma em si. Tá? Não é da alma em si.
porque você não pode ter 3, 4, 15, 20, 30, 50 personalidades, tá? Isso é certo? Então, os espíritas, quem trouxe a ideia de reencarnação com uma roupagem meio cristã foi o Rivail, que depois se tornou Allan Kardec, que era maçom. Tá? Ele usou para isso as informações que, segundo se, se fala, era as irmãs Fox. Tá? Então, era chamadas mesas girantes, aonde ele consultava grandes espíritos, como Sócrates, como Platão, como não sei o que, etc. E tal. Que se você olhar o Livro dos Espíritos, você vai entender isso aí. Tá? Aí você pode dizer, mas não tem nada a ver, tem tudo a ver. Primeiro eles começaram a alegar que o Espiritismo era o Consolador prometido, pelo amor de Deus. Tá? Que já é um equívoco completo. Tá? Aí a gente vê pessoas dizendo assim, por exemplo, né, que o, o demiurgo, a trimurti, ou seja lá o que for, não sabem, não conhecem o processo reencarnacional. Conhecem, não só conhecem, como eles administram o processo reencarnacional. Essa história, porque a reencarnação não pertence à fonte. Todo espírito que detém a centelha divina deveria, por obviedade, após o seu desencarne, com seu corpo ressurreto, subir em direção ao paraíso, que é o primeiro estágio ali. Você ficaria ali, tá? E fica ali, juntamente com a Sofia e o Cristo, né? Ou o Joshua, tá? O Joshua, o Aeon Joshua, e você vai ficar lá aguardando até o dia em que a, acontecer a restauração de todas as coisas, para depois todos, né, juntamente Sofia e o Cristo, levarem, tá, todos em direção à fonte, ao pleroma, tá? Onde você vai ser reintegrado à comunidade dos antropos que vivem no pleroma, correto? Então é importante isso aqui, delimitar esses espaços. Então, quando nós falamos de transmigração da alma, aí é outra história que é, é feita e muita gente não sabe que isso é feito. Mas não é feito com todo mundo. Isso aí há um processo de seleção. Tá? Então, dentro do processo de transmigração da alma, surge os chamados walkings, ou entrantes, que a gente vai dar uma lida agora no material e a gente vai explicar isso. Porque, veja, isso também tem a ver com seres criptoterrestres. Ok? E você vai entender também determinados fenômenos, principalmente de psicofônicos ou de chamado incorporação, em que, na verdade, não tem nenhum ser ali, a não ser o campo de informação dele, quer dizer, a dimensão psíquica dele,
que se aproxima de um suposto médium e que, veja só, este ser pode adentrar e não ir embora mais, porque isso não tem nada a ver com o espírito. O espírito humano, pessoal, não tem nada a ver com a alma e o corpo. Alma e corpo pertencem ao demiurgo. Espírito e centelha divina pertencem à fonte. Por quê? Porque foram colocados por Sofia dentro dos humanos. Ok? Então, é preciso ter muito cuidado, porque às vezes esses seres adentram e não saem mais. Certo? Vamos ler o texto, que aí a gente vai comentando, tá certo? Esse é o primeiro vídeo sobre o assunto. Tá? Vamos lá. Tá? Então eu vou pegar aqui para grifar. O Alckmin é um conceito da nova era, preste bem atenção aí, tá? De uma pessoa cuja alma original partiu do seu corpo e foi substituída por uma nova alma. Então, gravem isso aqui e anotem no livrinho de vocês, no caderno de vocês, para vocês entenderem, ok? Olha só, certo? Eu vou aumentar um pouquinho aqui, pessoal, para a letra ficar maior, tá? Então, o Alckmin é um conceito da nova era, da New Age. Isso vem sendo praticado há tempo, tá? De uma pessoa cuja alma original partiu do seu corpo e foi substituída por uma nova alma. Mas, Robson, como é que pode uma alma sair e ser substituída? Existem dois processos nesse caminho. Existe um processo chamado processo natural, ok? Em que o entrante, o Alckmin, o entrante, faz isso espontaneamente. Na verdade, tem três. Faz isso espontaneamente, tá? Você de repente está dormindo e pode acontecer qualquer coisa durante o sono e a sua alma, o seu espírito, tudo sair. Por quê? Porque não, veja, não pode ficar ali o espírito da pessoa, porque senão a alma que entrar não terá como fazer nada. É preciso desocupar um corpo. É como se você tirasse ali e deixasse só a casca. Claro que vai ficar os elementos psíquicos, né? Vai ficar os elementos, como é que diria, bioeletroquímico do corpo, porque eles não podem tirar a alma total. É um negócio bem sofisticado, tá? E eles não podem tirar ela totalmente. Por quê? Porque se eles tirarem ela totalmente, a pessoa morre. Eles não podem voltar com um corpo morto. Eles têm que adentrar com um corpo ainda semivivo, ok? Isso é importante entender. Tá? Esse fenômeno muitas vezes ocorre em três ocasiões. Uma, de forma involuntária, eles fazem isso. Outra, quando você, numa encarnação, fez contrato com algum ser, dizendo que você cederia o seu corpo para ele. Tá? E terceiro, isso é feito mecanicamente aqui na Terra por pessoas em lugares muito especiais em que eles levam pessoas, principalmente grandes pessoas, no sentido de gente de poder, eles levam a pessoa até o estágio, tá, de quase morte, numa EQM provocada, e à medida que... porque o espírito, pessoal, veja, quando acontece EQM, você vai entender agora, quando acontece EQM, aquele corpo, o espírito, ali o corpo que a gente chama corpo de luz, o corpo ressurreto,
ele sai, mas ele não se distancia tanto do, do corpo, porque se ele for muito distante, ele perde o contato. Então, perdeu o contato, morreu. Então, na verdade, ele se distancia muito pouco. Agora, ele entra dentro de uma densidade, de uma frequência, de uma vibração diferente, aonde ele vê pessoas, ele vê anjo, ele vê os parentes, ele vê essas coisas todas. Mas ele é colocado, ele volta, porque os médicos vão lá, fazem um processo de choque, pá, 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 e tá? Qual é o grande problema disso aí? É que, às vezes, essa volta não é a volta do espírito original, do eu original, mas de um outro eu. E às vezes você vai perceber isso muito tempo depois. Por quê? Porque aquela alma, ela gravou todas as informações, tudo e tal, ok? Porque ela acessa todas as suas informações mentais, mas aí há mudanças muito sutis. Né? Você vai só descobrir um entrante quando você vai para por exemplo, uma sessão de hipnose que o entrante acaba falando. A Nova Era tem utilizado muito isso. Porque a Nova Era, gente, ela não é uma coisa uniforme, ela é várias, tá, movimentos religiosos espalhados pelo mundo que estão se alimentando dessas ideias da New Age, que é um braço do, da nova ordem mundial, ok? Muito bem, vamos lá. Continuando aqui, vai lá, olha só. Então, foi substituída por uma nova alma temporária ou permanente. Temporária por quê? Porque ela pode ficar ali, aquela alma, temporariamente, e depois também pegar beco, tá? Ou ela pode ficar ali permanentemente. Você já sentiu que não é deste planeta, linha do tempo ou dimensão, certo? Você sente a sua alma passou a viver certas experiências? Então algo chocante aconteceu com você, que mudou sua vida e você se tornou outra pessoa, tá? Mais evoluída, com a missão de curar e ajudar a humanidade. Veja que isso aqui é um pensamento que ocorre exatamente utilizado pelo movimento Nova Era. Tá? De repente, a pessoa do nada começa a dizer que está sentindo que não, eu pareço não ser desse mundo, eu não sou daqui e tal, e aí isso é a cada, sabe, cozinha de você, pá, e aí você acha que tem uma missão de ajudar os outros, de curar, de não sei o quê, de... Então, você está entendendo? Então, a nova era é um movimento ocultista. Todo mundo sabe disso. Tá? Então, não se engane que tem, às vezes, as pessoas mudam esses comportamentos do dia para a noite. Tá? Certo? Esse é o jeito Walking, tá? Os entrantes. O interesse pelo fenômeno, tá? E aí nós vamos ver aqui, pelo fenômeno da transmigração, foi inicialmente estimulado na década de 1970 pela popular série de livros de ocultismo Set Spear, escrita e pela canalizadora Jane Roberts, que supostamente escreveu vários livros inspirados por seus benfeitores do mundo do espírito. Em 1979, a autora Ruth Montgomery contribuiu para o fascínio por Stranger Amor Us,
uma coleção de história sobre Hawkins. Ela incluiu figuras históricas proeminentes como Thomas Jefferson, que tendo hospedado o espírito Hawkins, tá? que realmente escreveram a independência lá dos Estados Unidos. Tá? Posteriormente, um sistema de crenças cresceu em torno do fenômeno Hawking. Tá? Incluía atributos da nova era, como o conceito de ascensão e frequência mais alta de evolução, uma variedade de poderes psíquicos e tradicionais previsões de mudança da Terra, citadas pela primeira vez na Bíblia, livro de Daniel e Apocalipse, mas popularizada por Edgar Cayce, tá? E previsões de destinos terríveis para aqueles cujos níveis vibratórios permanecessem em uma frequência mais baixa. Você está entendendo? Isso ficou popularizado principalmente pela Ruth Montgomery, pelo fenômeno Hawking, que ela afirma que vários, né, preste atenção nisso aqui, fenômeno de que vários, tá, várias pessoas, inclusive o Kennedy, etc, 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 tiveram os seus, as suas almas substituídas. Ok? As suas almas substituídas. Então, essa escritora aqui, ó, ela fez isso baseado em quem? Nos supostos espíritos chamados benfeitores, mentores espirituais, etc. Tá? E ela começou a divulgar. Você sabe que se há algo que se aproxima muito da nova era é o espiritismo. Tá? Vocês não tenham dúvida nisso. Tá? No final da década de 1980, início da década de 90, uma equipe de canalização, tá, conhecida como Savisar e Silahar, missão extraterrestre, enfatizou seu status de Hawking, alegando sucessivas experiências de transmigração juntamente com mudanças de nome correspondentes. Prestem bem atenção nisso aqui. Isso aqui tem acontecido aqui no Brasil, tá? Tem gente alterando o próprio nome, tá? Porque supostamente estão sendo inspirados por uma chamada espiritualidade que eles não sabem do que é, tá? Para esse fenômeno. Tá? O sistema de crença Hawkins da nova era inclui agora uma série de experiências variantes, como canalização, contato telepático com inteligências extraterrestres ou fusão de almas. Prestem atenção. Onde se diz que a alma original permanece presente, coexistindo ou integrando-se com a nova, fundindo-se com uma outra alma. Tá? Na maior parte, os Hawkins são são aspectos de frequência mais elevada da alma de uma pessoa para curar, ajudar durante um período de transição. Isso é o que a nova era fala. Para dar a roupagem de que supostamente, né, todos esses seres são muito bonzinhos, eles estão aqui para ocupar o teu corpo, queridão, porque eles pretendem ajudar na evolução da humanidade. Então eles querem ajudar como, né? Principalmente agora, os extraterrestres acharam uma maneira de ficar aqui no planeta. Como? Entrando, mandando parte deles, diremos assim, parte do seu psiquismo para dentro dos seres humanos. Mas, veja, os Hawkins não são espíritos de mortos, são espíritos de seres vivos, que simplesmente migram para um outro corpo. E isso tem dado muito que
ênfase. Por quê? Porque supostamente são seres de alta evolução que decidiram simplesmente assim: olha, eu vou pegar parte da minha alma e vou colocar naquela pessoa para que ela ajude outras pessoas né, através de curas. Cuidado, tá? Vá com calma que o santo é de barro, né? Então precisa se ter muito cuidado com essas ditas experiências, né? Então eles dizem aqui assim, ó, inclui uma série de experiências com inteligências extraterrestres e fusão de almas, onde se diz que a alma original permanece presente, coexistindo, integrando-se à nova. Na maior parte, tá? Uma vez que supostamente entram em uma pessoa, muitas vezes após uma experiência traumática, uma doença grave ou uma experiência de quase morte, a rede de consciência da pessoa muda para sempre, passando de negativa para positiva. Bem, que a gente sabe que depois da experiência de quase morte, muita gente volta com determinadas ideias diferentes, a gente já sabe disso. Tá? Perigo à vista. Perigo à vista. Então nós temos que pensar e termos muito cuidado com algumas coisas por aí, algumas informações que nos são dadas e que são dadas pela metade. Porque, veja, a New Age é um braço da nova ordem mundial. E o que eles querem? Hum? Eles querem trazer os arcontes para... O que os arcontes querem? Eles têm que arrumar um jeito de entrar na Terra. E a única forma que eles encontraram, porque eles vão morrer, que está colapsando o sistema. Então eles precisam entrar dentro de corpos, ok? Preste atenção nisso, tá? Eles precisam entrar dentro de corpos humanos, né? Para poder ficar aqui na Terra e dizendo que são seres bonzinhos, uma coisa maravilhosa eles são, né? Os Valkyries foram apresentados em 4 de junho de 1999 no segmento de série de televisão Um Sol Rig Mistéria. De acordo com as informações apresentadas neste programa, existem convenções de Alckmin, uma delas atraindo aproximadamente 500 pessoas. Experiência de alma em muitas realidades de rede simultaneamente. A partir de 2011, há um número crescente de pessoas reivindicando algum tipo de experiência Walk, que tem a ver com almas de diferentes realidades se fundindo novamente em uma só, após a conclusão do holograma de consciência de nossa experiência. Tá? Então, olha só, em 2011, o que é que cresce? As pessoas reivindicando que supostamente elas estão com um entrante, um Alckmin dentro delas, quer dizer, uma alma que entrou e ou se fundiu com a dela, ou muitas vezes vai parecer que são dois eus diferentes ali ocupando um corpo, tá? E isso daqui é preciso ter muito cuidado, tá? Isso nós já conhecemos de outros carnavais. Isso tem outro nome, tá? Vamos lembrar que quando Cristo esteve aqui na Terra, o que aconteceu muitas vezes foi Jesus, que a igreja começou a demonizar, dizer que eram espíritos imundos, daimons que ocupavam o corpo. De fato, os daimons são seres, né, que eu já mostrei aqui para vocês, parecidos com esses aqui, eles são de fato capazes de ocupar um corpo.
Então, quando Jesus estava expulsando certos seres de pessoas, era nada mais, nada menos de que entrantes, walkings, que estavam ocupando o corpo de pessoas. Mas eles não são nada bonzinhos, porque até então aqueles seres lá não tinham nada a ver com gente fazendo cura, com etc e tal, né? Certo? Eu vou mostrar aqui uma outra coisa muito interessante. Eu vou ler só um trecho para a gente voltar para lá, que diz assim: os seres, eu vou aumentar aqui um instantinho o tamanho aqui, só para a gente ler melhor, ok? Os seres, incluindo os guias astrais sinceros, se é que existem guias astrais sinceros, são enganados ao acreditar que alcançaram o verdadeiro reino atemporal, quando apenas alcançaram a pseudo-atemporalidade, e que outra armadilha das trevas para manter os seres ignorantes, que é uma armadilha das trevas para manter os seres ignorantes. Isso é o que o demiurgo faz para manter as pessoas assim. Isso demonstra a extensão da falsidade e do engano usado para impedir os seres de despertar, ok? O desenrolar do tempo está em andamento e pode ser vivenciado momentaneamente como processo de esticar e encolher. Também pode ser experimentado de forma semelhante os lapsos de continuidade das transmissões de televisão, quando a tela para de mostrar a ilusão do movimento e pequenos cubos congelam, tá? Momentaneamente se tornam visíveis. Quando o movimento oscila no mundo real, algumas pessoas observam a falha temporária na ilusão da matéria, criada pelo movimento. Mais e mais pessoas experimentarão esse fenômeno no futuro. Como previsto anteriormente, poderíamos esperar que mais e mais pessoas se tornassem conscientes do mundo astral, com uma maior comunicação entre os mundos físico e astral à medida que o véu é cada vez mais quebrado. Chegou agora um ponto em que o mundo astral está a desintegrar-se, a ponto de, olha, observem aqui o que está dizendo aqui, ó, o mundo astral está a desintegrar-se, a ponto de muitos habitantes astrais estarem a entrar nos reinos físicos. Aqui que está o X da questão, ó, entrar no reino físico. O que está acontecendo? Como colapsou, a coisa está colapsando, o sistema reencarnacional e etc., está vindo um monte de seres para cá. E aí os médios dizem, o meu mentor espiritual, coitado, que também está enganado, tá? Está sendo enganado pela falsa luz, pelo demiurgo, pelos arcontes, sendo enganado, pessoal. Desculpa dizer, mas essa ilusão de psicografias que vem falando de não sei o que, olha, a cidade astral, colônia espiritual, flor de lis, colônia espiritual. Gente, isso tudo não passa de ilusão criada pelo demiurgo e pelos arcontes. É isso que é a verdade. Ok? Então, o que é que acontece, gente? Tá? Isso é terrível. Porque, veja, há pessoas, e aí eu vou falar uma coisa aqui, gente, que talvez seja muito complicado, mas eu vou falar, tá? Se vocês não entenderem, perguntem aí embaixo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui, tá? Então nós temos um mundo fractal feito por seres fractais. Esses seres aqui
tá? Seres fractais são aquilo que nós podemos chamar de seres espirituais, tá? Ou sobrenaturais, certo? Porque estão além da natureza, certo? Ok? Aí tem um mundo moroncial, que os seres daqui, certo? São os seres moronciais, né? Ou nós podemos chamar de seres preternaturais, ok? Tá? Porque eles têm tanto elementos daqui como elementos daqui. Aí você tem aqui o mundo, certo? Factual. Esse mundo factual é o mundo material, tá? São os seres materiais, ok? Certo? Vou mexer aqui para não apagar. Seres materiais, ok? Ou naturais, que somos nós e outros tantos que existem por aí. Nesse mundo aqui factual, tá? Existe um submundo, tá? Nós vamos colocar aqui separadamente um submundo aonde existem os chamados seres diríamos aqui, são... Vou apagar aqui que eu ia escrevendo errado. São seres espectrais, tá? Esses seres espectrais, pessoal, eles vivem eles vivem numa realidade que eles eles não podem, por exemplo, acessar esses mundos aqui por uma série de questões, mas eles são diferentes dos fractais. Isso aqui são espectrais, espectros, que podem ser de humanos e podem ser de não humanos. Esses espectros, pessoal, o que eles fazem? Eles são muito usados para provocar danos a determinadas pessoas, tá? Principalmente nos campos de ocultismo e magia, né? Magia escura, porque não existe magia de cor nenhuma, magia é magia, tá? E aí, por exemplo, eles são capazes de provocar morte de pessoas. Muitas vezes um acidente que às vezes você vai investigar, você não consegue entender como aquilo aconteceu, por trás disso está os espectrais. Tá? Porque, por incrível que pareça, o ser humano é funcionado por bytes de informação, correto? Muitas vezes uma pessoa morre, aí parte dela vai embora, fica lá nos mundos lá, nas esferas dos arcontes, e a outra parte dela acaba se tornando um espectro, que fica exatamente, muitas vezes, andando de um canto para o outro, provocando, inclusive, acidentes, porque eles são capazes
eles não são vistos, então eles são capazes de derrubar uma pessoa de uma moto, fazer qualquer coisa acontecer e tudo. Então nós estamos dentro de um mundo aonde o colapso que está acontecendo no sistema reencarnacional e no mundo astral está fazendo com que muitos seres comecem a querer ocupar determinados corpos. Tá? Porque se há uma coisa que as pessoas quando morrem querem fazer, é voltar a ocupar um corpo. Tá? Fiquem, fiquem atentos a isso, a não ser que a pessoa, a pessoa desperta que morreu, como os gnósticos chamam, espiritualmente, essas pessoas que se elevaram e chegaram ao estágio de espirituais, essas pessoas não, essas pessoas aí, elas não ficam presas nas esferas dos arcontes, elas vão embora. Elas chegam ao paraíso. E por quê? Porque elas estão integradas. Elas não se partiram. Elas se integram, elas estão concentradas. Ok? Então precisa entender muito esses aspectos, que é muito interessante que a gente aprenda. Tá? Então, como esses habitantes astrais a entrar nos reinos físicos, isso causou o aumento de pesadelos em humanos e animais. O mundo astral, assim como o mundo físico, está sendo sustentado por meios artificiais. Exatamente. Olha só, por meios artificiais. O que são os meios artificiais? Criado pelos arcontes, pelo demiurgo. Eu já falei aqui, não tem nada aqui de espiritual. Tudo é funcionamento mecânico, tá? Tecnológico. Isso aqui não tem nada de negócio de coisa, não é tecnologia mesmo. Tá? Então, existem ilusões dentro de ilusões, embora as ilusões normais dos mundos astrais estejam fraturadas, né, na superfície pelas costas da maioria dos habitantes do mundo astral. Sinais da fratura foram descobertos por outras ilusões de normalidade, de modo que, para todos os efeitos, tudo parece normal. No ano passado, o escritor diz assim no texto, no ano passado passei vários dias no mundo astral. Decidi que, enquanto estivesse lá, eu queria agir e viver como um de seus habitantes. Enquanto estava lá, fiquei em um local de férias confortável. Quando olhei da varanda, vi um grupo de lindas árvores amarelas e laranjas agrupadas com uma pequena ilha. Apesar de serem bonitos de se ver, pareciam-me artificiais. Queria tirar algumas fotos das árvores coloridas para mostrar aos outros quando voltasse ao exame físico. Tá? Então fui ao quarto aqui está escrito motel, mas com certeza é hotel, pegar a câmera. Ao sair, as cores das árvores haviam desaparecido e o que restava pareciam esqueletos, acinzentados, exaustos, restando apenas um fino fio de laranja desbotado. Então, o que é que nós aprendemos aqui? O mundo astral, pessoal, é um mundo fictício. É um mundo, diríamos, artificial, criado pelos arcontes. Entendem? Então, as pessoas morrem e acham. Ou então tem essas pessoas que fazem as chamadas projeção astral ou viagem astral, que eu volto a dizer, é um perigo. É um perigo. E tem gente brincando com fogo. E vai se queimar. Porque tem gente indo e quando vem trazendo um monte de coisa para a Terra, porque quando você faz uma projeção astral, você abre um portal, meu amigo. E quando você abre esse portal, você
desculpa, você fez uma zerda na sua vida. Tá? De imediato, muita gente se acha, ai, coisa extraordinária, eu vi, eu encontrei com o meu mentor espiritual e ele disse e tal. Tudo artificial. Tudo criado pelos arcontes, pelo sistema demiúrgico, para enganar os pobres coitados que ficam lá. Até mesmo esses mentores, supostos mentores sinceros, coitados, estão tão enganados quanto nós e ficam escrevendo carta para cá dizendo que é isso, que é aquado, que é cozido, que é não sei o que, papapá, psicografando um monte de coisa. Né? Tem os seres fractais aqui, esses seres aqui, eles estão entrando em contato com o mundo, nosso mundo físico. Mas eles estão entrando em contato com muito poucas pessoas no planeta, porque eles estão fazendo processos revelatórios para preparar o planeta por causa de toda essa crise que o outro plano, tá, está sofrendo, que é a dimensão psíquica, que você chama de mundo astral, eu chamo de mundo psíquico, tá? Certo? Que é exatamente esse mundo aqui, ó, tá? O mundo moroncial. Os seres são tudo préternatural, os arcontes são préternaturais, são seres préternaturais. Eles têm tanto elementos daqui como elementos daqui. E é por isso que eles fazem tanto engano, tá? Aqui, ó, tantos enganos quanto eles podem quando as pessoas morrem, principalmente pessoas não despertas, pessoal. Vocês estão me entendendo o perigo que nós estamos vivendo atualmente? Eu falei num vídeo anterior sobre as guerras que estão acontecendo no mundo, nos ares, no mundo atmosférico, que parecem que a gente está ouvindo trovões e tal, etc., relâmpagos e tempestades. Na verdade, está tendo uma guerra, porque esses seres têm clãs, tribos, etc. Tá? E eles vivem em guerra. Esses pseudo-deuses, eles vivem em guerra. Eles não têm unidade entre eles. Lá não existe essa palavra amor, compaixão, bondade, não. Com eles é o seguinte, você é ou não, senão eles tecem a lapada em você. Entendeu? Aí o que é que acontece? Quando as pessoas morrem, elas vão para lá, para esse universo, aí eles pegam parte do seu campo de informação e vão enviar para cá, para a Terra, para reencarnar. Tá? E aí eles vão fazer acordo com você. Acordos que você vai assinar. Um desses acordos eles vão dizer que eles vão ocupar o seu corpo através dos entrantes, dos walkings, e a outra coisa que eles vão dizer são doenças que você vai ter, são sua vida financeira, e vão dizer para você como você vai morrer. Mas como você está querendo voltar para a Terra, eles dizem, você vai reencarnar. E aí você assina o papel. E é claro que lá eles dizem assim, você morrerá de um acidente num tal, 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 e você assina. Você tem liberdade para recusar, mas o grande problema é o que eles falam para você. Okay? E na hora que você vem, você é apagado completamente. Tá? A sua memória, seu campo memorial. E aí você acha que você está vindo pela primeira vez na Terra. Ah, estou vindo pela primeira vez. Não, você está sendo enganado.
Tá? Então, nessa nossa primeira aula, eu quero exatamente mostrar isso para vocês, tá? Dizendo para vocês que nós precisamos perceber o que está por trás de tantas coisas por aí, como o movimento Nova Era, e esses pseudos revelações que estão tendo, e de suposto grupos como a Confederação Galáctica, o Mestres Ascensos e Fraternidade Branca e etc., que as pessoas estão criando na cabeça. Veja que você abre aí, tem canais que os caras mudaram de nome, porque os supostos seres que falaram com eles, né, porque é engraçado, você jura mesmo que os arcontes vão aparecer para você, vão dizer assim, nós somos malíssimos, viu? Então, eles vão aparecer como seres muito bons, vão dizer para você que você tem uma missão na Terra linda, maravilhosa, que você tem que desenvolver, tá? Que você precisa desenvolver não sei o que, não sei o que, não sei o que tem mais. Tá? E no fundo, eles não estão um pouco preocupados com você. Quando você estuda isso aqui, você percebe a desgracença que esses seres provocam. Então, esse processo de transmigração da alma vem ao longo do tempo. E isso é feito por processos mecânicos, por processos artificiais, que eu já disse que são as três formas. Tá? Então, é preciso ter muito cuidado, pessoal. Porque, às vezes, eles implantam sensações também na sua cabeça, na sua mente, porque como eles não podem acessar a sua supramente e a supraconsciência, eles vão e implantam, tá, na sua mente pensamento do tipo, eu nasci, eu tenho uma missão a desenvolver e tudo mais, e pá. Cuidado. Tá? Eu tenho visto muita gente normalizando coisas que são extremamente perigosas, porque os arcontes e o demiurgo sabem que o mundo em que eles vivem está em colapso. Então, você viu a história do cara. O cara está lá no mundo astral porque ele resolveu fazer. Olha só o nível. O cara resolveu passar férias no mundo astral. Ele foi para uma casa, para um negócio bonito, lindo, top de linha, né? Mas quando ele olhou as plantas, que ele viu aquelas cores lindas, quando ele foi buscar supostamente uma câmera também astral, que só pode ser, porque não pode ser uma câmera física. Ele, para tirar foto, o que ele viu foi um monte de coisas esqueléticas, uma árvore toda esqueletizada, toda. Por quê? Porque está entrando em colapso essa porcaria lá. Essas colônias espirituais estão entrando em colapso. E os pobres coitados que estão presos lá, porque quem está lá no paraíso não tem nada a ver com isso. Mas quem está abaixo desse nível, né, está vendo as coisas indo para o beleléu. Pessoas que, que na Panda estão no mundo astral e estão chegando lá nesse mundo natural, esse mundo aí, né, dos arcontes, e de repente a pessoa olha e começa a ver que em vez de luz está vendo escuridão e as colônias estão desaparecendo e que tem alguma coisa errada. O que é que eles ficam? Eles ficam desesperados, tá? Não podem voltar para cá de forma espontânea, porque eles estão aprisionados por esses seres lá. E aí o que é que acontece, meu amigo?
Tá? Então, é preciso ter muito cuidado. Por tudo que eu falei aqui, aguarde os próximos vídeos, que a gente vai trazer mais explicações sobre esse fenômeno chamado walking, os entrantes. Tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.